3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo ao melhor curso e o mais transformador de toda a plataforma. É o curso de transformação com Deus. Luigi, por que você já começou falando que é o melhor e mais transformador? Por um motivo. Porque se vocês não conhecem a minha vida ou da Ju, nós somos líderes de igreja, nós vivemos com Deus. E quando nós pensamos uma plataforma que teria prosperidade, propósito e produtividade, falando principalmente sobre o pilar de propósito e prosperidade, cara, o nosso propósito, o meu propósito e o da Ju, com certeza, ele está totalmente alinhado naquilo que Deus diz sobre nós. E ele está totalmente alinhado naquilo que Deus designou sobre nós para um propósito. E falando sobre prosperidade, cara, prosperidade é prosperidade em todas as áreas. Esse pró que a gente usa aqui não é o pró de prosperidade financeira apenas, sim, é uma chave muito importante, mas é prosperidade em todas as áreas, prosperidade com a sua família, prosperidade financeiramente, prosperidade profissional, prosperidade em todas as áreas. E uma das mais importantes, se não a mais importante, é a prosperidade espiritual. Por isso que a gente não podia deixar de fora um curso que vai transformar literalmente o seu relacionamento com Deus. Então, se você chegou aqui e você é uma das duas pessoas que... Luigi, eu nunca vivi com Deus. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que você e a Júlia vivem. Mas eu gostaria muito de começar a viver com Deus. Eu gostaria muito de começar a ouvir a voz de Deus. Eu gostaria muito de ter minha vida totalmente transformada, de entender o meu propósito, de entender como eu tenho que impactar as vidas, de entender cada detalhe de quem eu sou, Luigi. Eu queria muito isso. Se você é a primeira pessoa, esse curso é pra você. E se você é a segunda pessoa que fala, Luigi, mas eu já conheço a Deus. Eu já vivo uma vida com Deus. Luigi, eu sou até mesmo da igreja. Mas eu gostaria de viver de uma forma mais íntima, de uma forma mais poderosa, de viver coisas sobrenaturais com Deus como eu nunca vivi antes. esse curso também é pra você. A gente pensou em um curso dividido em várias aulas, onde eu, sinceramente, não sei até onde essas aulas vão parar, porque ensinamento sobre transformação com Deus, ele é infinito, ele pode durar aqui por milhares e milhares de anos. É só você ver a Bíblia, o tamanho da Bíblia, cada página daquela tem um ensinamento. Então, a primeira aula, eu queria trazer algo para vocês que, de fato, não importa quantas duas pessoas você fosse, você seria impactado e transformado, e você sairia dessa aula de forma diferente. Por isso que a aula de hoje é: quem é Jesus? Você que já é cristão há muito tempo, você consegue responder com muita facilidade quem é Jesus? O que ele fez na sua vida, o que ele transformou na sua vida? Talvez sim. Mas nessa aula eu quero mostrar para vocês o Jesus que me salvou, o Jesus que transformou a minha vida. E pouquíssimas pessoas sabem do meu testemunho completo. Pouquíssimas pessoas sabem o que aconteceu na minha vida, qual foi a transformação para minha vida, como que eu cheguei onde eu tô hoje, como eu cheguei a ser líder de uma igreja, como eu cheguei a ser fundador do Pro, como eu cheguei a ser fundador de uma outra startup que está surgindo, como tudo isso aconteceu na minha vida em 1 ano e meio, uma transformação de 1 ano e meio. Então eu vou contar para vocês. Há 2 anos, mais ou menos, no ano novo de 2021 para 2022, eu tava com todos meus amigos e a gente foi pra praia. A gente foi pra praia passar o ano novo. E eu não tinha contato nenhum com a igreja, contato nenhum com Deus. Então eu era totalmente alguém, um jovem, vamos dizer, normal, que vivia fazendo as coisas normais. Então eu bebia, eu ia pra festa. A minha vida era basicamente vida de segunda a quinta. Porque todos os dias, de segunda, terça, quarta e quinta, tava querendo que chegasse a sexta, pra eu poder ir pra festa, pra eu poder ir pra balada, pra eu poder curtir com meus amigos. E eu vivia sexta, sábado e domingo, toda semana eu sentia um vazio e uma solidão enorme em mim. Mas eu não entendi o que era isso. Pra mim, essa era a vida incrível. Tava sendo incrível pra mim. Eu tava com meus melhores amigos, tava indo pra festa, tava me divertindo. Pra mim, aquilo ali tava ótimo. E talvez você esteja hoje nessa situação. Talvez hoje você vive a segunda, terça, quarta e quinta esperando pra que chegue a sexta. Muita gente vive assim, e eu vivi assim por muito tempo. E eu vivendo assim, nesse final de ano de 2021, algumas pessoas de Deus começaram a vir na minha casa, porque a minha mãe convidou algumas pessoas e tudo. E eu fui fazer uma média, igual quando você que tem uma mãe, você sabe, né? Se você não faz a média pro convidado que vem em casa, depois toma um puxão de orelha da mãe. Então eu comecei a fazer uma média, e nessa primeira pessoa que eu fui fazer a média, que era o André Vitor, ele olhou pra mim, no fundo do meu olho. E ele começou a falar tudo sobre a minha vida. E começou a falar como eu vivia, começou a falar como que eu era, começou a falar como eu tratava as pessoas, como eu pensava, quais eram as minhas preocupações, qual era meu medo de faculdade, qual faculdade ir, qual faculdade não ir, de trabalho, de relacionamento. Ele começou a destrinchar a minha vida. E eu fiquei completamente chocado. Eu fiquei segurando a minha cadeira e eu nunca tinha visto aquilo antes. Só que enquanto ele falava, não era como se alguém normal falasse. Não era como se alguma pessoa falasse, mas foi como se da primeira vez na minha vida eu sentisse
um poder diferente saindo da boca dele e batendo no meu peito. Algo diferente saindo dele e vindo até mim. E eu não estava entendendo de fato o que era isso. Mas ele disse para mim naquele dia que tudo aquilo que ele estava falando foi Deus quem disse para ele, que Deus me conhecia, da ponta dos meus pés até o topo da minha cabeça. E eu falei, cara, assim, eu falei, tá bom, ok, né? Eu nunca tinha vivido tão próximo com aquilo. E eu continuei minha vida normalmente, passou mais umas 3 semanas e veio mais uma pessoa na minha casa, que era uma mulher de Brasília, que até hoje é muito próxima a mim, muito próxima à minha família. E ela, do mesmo jeito, ela estava sentada, ela chegou bem perto de mim, ela olhou no meu olho. Ela ficou em silêncio. E ela falou no fundo do meu olho que Jesus me amava. E ela começou a falar pra mim tudo da minha vida. Literalmente tudo. Coisas que nem meus pais sabiam. E, cara, eu comecei a ficar muito assustado, porque eu falei, como assim essas pessoas sabem de tudo? Mas quando ela falou dessa segunda vez, eu comecei a chorar. E eu senti dentro de mim uma vida, eu senti dentro de mim algo me impactando. Mas a verdade é que eu continuei vivendo com os meus amigos, fazendo tudo. Eu continuei bebendo, eu continuei indo pra festa, eu continuei fazendo tudo o que eu fazia. Só que tudo mudou no ano novo, de 21 para 22. Eu tava na praia, eu tava em Riviera, aqui em São Paulo. E eu tava lá, curtindo e tudo, e na virada de ano. E era umas 5 da manhã do dia 1º de janeiro, então de 31 para o 1º. E eu estava na praia. E aí o sol começou a nascer, assim, atrás das montanhas. E eu falei pros meus amigos, vamos pro mar? A gente chegou, a gente foi nadar pro mar às 5 horas da manhã, o sol nascendo. E sabe aquele mar que tá piscina, sem onda? Os meninos voltaram. E eu falei, gente, eu vou ficar aqui no mar só mais um pouquinho. Eu virei e eu comecei a olhar, assim, o sol nascendo atrás das montanhas, e eu senti no meu coração algo falando pra eu orar e pra eu falar com Deus. Então essa foi talvez a primeira vez na minha vida que eu de fato parei, eu comecei a falar pra Deus tudo da minha vida. Eu comecei a falar assim, eu falei literalmente assim, Jesus, se você é real, se você existe, eu permito com que você transforme a minha vida. E eu te peço para que você transforme a minha vida nas próximas 2 semanas. Eu vou te dar esse tempo, eu vou te dar esse prazo para você transformar a minha vida e mostrar que você é real. Então, ok, eu voltei pra praia. Quando eu voltei pra praia, eu tava ali com meus amigos. Eu comecei a sentir no meu coração uma vontade de voltar pro apartamento. Então, eu fui o primeiro de todos os meninos a voltar pro apartamento para dormir. E eu lembro que quando eu dormi, eu não entendia por que eu queria voltar e queria descansar e queria estar fora daquilo ali. Chegou dia 1º de janeiro à tarde, eu acordei, dia 2, e aí no dia 2 eu tava desesperado pra ir embora, eu não entendia por quê. Porque eu ia ficar na praia até acho que dia 8, dia 10, eu não lembro, eu ia ficar um bom tempo na praia. E eu tava desesperado pra ir embora, pra voltar pra casa, mesmo sabendo que aqui em Alphaville, onde eu moro, não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém, porque todo mundo estava viajando, não tinha ninguém aqui. Então, eu liguei pra minha mãe e falei, eu quero voltar pra casa. Ela falou, mas como assim? Você estava querendo ir pra essa viagem o tempo todo, como você quer voltar pra casa? Eu falei, eu preciso voltar pra casa. E um pouco antes da data que era pra eu voltar, eu chego e volto pra casa. E então eu passei 2 semanas aqui na minha casa. Eu entrava no meu quarto sozinho e eu trancava a porta. E eu sentia de colocar um louvor. E quando eu colocava o louvor, eu sentia, literalmente. Quando eu falo sentia literalmente, eu sentia fisicamente, emocionalmente. Eu sentia uma vida dentro de mim fluindo como eu nunca senti antes. Eu sentia um propósito nascendo dentro de mim como eu nunca senti antes. Eu sentia um motivo para viver, para fazer, para impactar, para se mover como eu nunca senti antes. E eu comecei dia após dia, eu chorava e chorava e chorava. E eu escutando o louvor, e eu era totalmente transformado em cada louvor que eu escutava. Em cada música que eu colocava, eu chorava e eu não aguentava de choro, porque eu sentia pela primeira vez na minha vida uma vida surgindo dentro de mim. Como rios de águas vivas fluía dentro de mim, algo que eu nunca tinha sentido antes. E eu comecei a falar, cara, isso é Jesus, isso tem que ser Jesus. Eu orei, eu pedi, e cara, eu tô sentindo algo que eu nunca senti antes na minha vida. Algo forte, algo poderoso, eu tava chorando, eu tava feliz. E eu falei, isso tem que ser Jesus. Então eu fui viajar com a minha família por 2 semanas. Uma viagem já estava programada. E nessa viagem, todos os dias à noite, eu orava. Eu falava, Deus, eu sei que Tu és real. Eu sei que Tu tocou em mim nessas 2 semanas. Então por isso eu quero viver com Você. Eu passei as 2 semanas orando. Eu quero viver com Você. Eu quero viver com Você. Eu quero viver com Você. E quando eu voltei para Alphaville, estava começando a faculdade, estava começando as aulas. Uma nova fase na minha vida. E eu comecei a sentir que eu tinha que mudar os ambientes que eu tava. Eu comecei a sentir que eu tinha que sair das mesas que eu tava, dos ambientes que eu tava, das festas que eu tava, e começar a ir pra igreja, começar a ir pra movimentos, porque a cada dia que passava eu sentia mais vontade de conhecer a Deus. E eu fazia essa pergunta, quem é Jesus?
todos os dias da minha vida. Eu queria descobrir, eu tinha essa fome e essa sede e esse anseio de crescer. E então, a cada dia que fosse passando, eu fui largando tudo aquilo que me segurava. Eu fui caminhando para viver o novo. Então, a primeira lição que você tem que ter é o seguinte: se você quer viver um novo com Deus, se você quer viver um novo na sua vida, você precisa estar pronto para largar aquilo do seu passado. Você precisa estar pronto para largar aquilo que está nas suas mãos hoje. Para você viver um novo nível, você precisa largar o que você tem hoje. Luigi, hoje eu tenho amigos ok, eu tenho ambientes ok, eu tenho um propósito ok, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer da minha vida ok. Irmão, então ouve o que eu vou te falar. Larga esse ok e caminhe em direção a Jesus, porque Ele vai te entregar o extraordinário, o novo nível para a sua vida. Então, qual que é a primeira descrição que eu vou dar de quem é Jesus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia não diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus foi o caminho para minha vida. Eu estava sem caminho, eu estava cego, eu estava no escuro, eu não sabia para onde caminhar, eu não via propósito, eu não via o que fazer. E Ele me mostrou um caminho para seguir na minha vida. Jesus me falou qual era a verdade, Ele falou quem eu realmente era. Ele me falou qual era o meu valor. O meu valor era estar honrando a Ele, servindo a Ele, sendo um filho dEle e não mais um filho do diabo ou um filho do mundo. Um filho, uma pessoa que estava ali com os ouvidos abertos para tudo que o mundo falasse e eu ia obedecer e eu ia cumprir. Não, não, não. A minha verdade, a verdade de Deus para minha vida é que eu era um filho dEle e eu somente ouvia as verdades dEle. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, principalmente. Jesus é a vida que está faltando em você hoje. E Jesus é a vida que estava faltando em mim. Meu, depois que eu comecei a viver com Jesus, as pessoas chegavam pra mim e falavam: Luigi, você tá muito mais feliz. Luigi, você tá, sabe, parece que você tá transmitindo uma energia diferente. Parece que quando você chega num lugar, o ambiente muda. E a verdade é que não era eu que chegava num lugar e o ambiente mudava. Era porque quando eu chegava e como eu tava com Jesus comigo, Jesus mudava os ambientes que eu chegava. Então a minha vida foi totalmente transformada, porque eu entendi que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a entender o meu caminho, conhecer a verdade e literalmente sentir a vida dentro de mim. Somente quando eu comecei a me entregar para Ele. E eu comecei a deixar tudo aquilo que me segurava. Eu comecei a deixar os amigos que estavam me colocando em ambientes ruins. Eu comecei a deixar as mesas e os lugares que eu estava indo, que não estavam me fazendo bem. Eu comecei a caminhar numa nova direção. Eu comecei a caminhar. Então, Luigi, como você caminhou? Eu fui para a igreja. Eu entendi que o meu caminho era por ali. E quando eu fui para aquele caminho, eu conheci amigos novos, eu conheci lugares novos, eu comecei a transformar, eu comecei a ir para esses lugares novos, deixando o que era velho, o que era ruim, o que me segurava e não me dava propósito, me deixava no escuro. Eu deixei tudo isso pro lado. E eu comecei a avançar e correr para uma nova fase, correr para uma nova estação. Com tudo que eu tinha, eu comecei a correr. E depois de algumas semanas, eu fazendo tudo isso, eu comecei a viver com Deus de forma poderosa. E eu ia pra igreja, gente, todo dia que tinha oportunidade. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia pra movimento terça, ia pra movimento quinta. Eu fazia de tudo para estar numa célula, para estar em algum lugar que eu fosse receber a palavra de Deus. Porque Jesus, Ele me mostrou que quando eu estivesse com Ele, eu estaria vivendo realmente o que eu nasci para viver. Você nunca vai viver o que você nasceu para viver se você não estiver em Jesus. Olha, eu vou falar para vocês, para nossa geração é muito, muito normal. Você talvez está me assistindo agora, sentir ansiedade, sentir depressão, não saber qual caminho ir, não saber por onde seguir. E se você está assim hoje, talvez você continue por 1 ano, 2 anos, por mais 3 anos. E quando você se vê, você já está com 25 anos, com 30 anos, com 35, com 40, com 45. E você ainda não fez nada que realmente tivesse um propósito na sua vida. E eu tinha esse medo. Só que o que preencheu esse medo, o que veio dentro de mim e me mostrou qual realmente era o propósito, era Jesus. Então, tudo que eu vou falar aqui nesse curso, cada aula, cada passo, cada coisa que ele me ensinou, não sou eu que estou ensinando, não sou eu que estou lecionando, não são os meus conteúdos, não foi o que eu estudei, foi o que Jesus me ensinou, o que ele me direcionou. Durante esse mais de 1 ano e meio que eu tenho vivido com ele, durante uma liderança de um movimento, durante a liderança de hoje, um ministério na igreja com mais de 400 jovens. Durante tudo isso eu vou falar para vocês o que ele me ensinou. Durante tantas reuniões, tantas células, eu fiz escolas missionárias, eu passei 15 dias em uma fazenda somente para estar mais com Deus. Tudo isso eu fiz. Porque a cada vez que eu avançava e eu fazia algo a mais para Deus, eu entendia que a minha vida avançava 10, 20, 30, 40, 50 vezes o que eu nunca imaginei. Então, hoje, nessa aula, nessa primeira aula, o primeiro convite que eu te faço é
que você, quando acabar essa aula, você fale, tá bom, ok. Você faça uma oração como é que eu fiz no mar. Você fale, Deus, se você realmente está aqui. Jesus, se você realmente existe, transforme a minha vida. Eu estou aqui para que o Senhor toque em mim. Eu estou me abrindo para que o Senhor toque em mim. E aí deixa eu te contar uma grande mentira que é contada no mundo. Muita gente deve ter chegado para você, que talvez nunca foi para a igreja, nunca viveu com Deus e falou, ei, você é filho de Deus, fique tranquilo, você é filho de Deus. Deixa eu te falar, essa é uma das maiores mentiras que existem. Não são todos que são filhos de Deus. A Bíblia nos fala que todos somos criaturas de Deus. Todos somos criados por Deus. Sim, é verdade, você foi criado por Deus. Deus já te conhecia desde o ventre da sua mãe. Deus já sabia o teu nome. Deus já sabia quantos fios de cabelo você teria hoje. Deus já sabia tudo o que iria acontecer na sua vida. Mas você era criatura de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos e nós falamos, Jesus, eu sou teu e eu reconheço você como meu Senhor e Salvador. A partir de você reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, a partir de você reconhecer que Ele morreu e ressuscitou por você, aí sim, você se torna filho de Deus. E Deus te fala, quando você se torna filho de Deus, a Bíblia nos diz que então você tem herança a tudo que é do Pai, porque você é um filho. Então você vai começar a viver com toda sorte de bênção, porque você agora é um filho de Deus. Você agora é um filho daquele que criou a Terra, daquele que criou todas as galáxias, daquele que fez você, daquele que fez tudo que você conhece. E você sai de um estado de onde você era filho do diabo, onde você vivia no mundo, com coisas que o mundo colocava sobre você. E agora você caminha para uma nova estação, para um novo lugar. Você caminha para ser filho de Deus e viver algo poderoso com Ele. Então hoje, na aula de hoje, você pode transformar a sua história e a sua vida. Essa aula é uma aula um pouco mais curta, mas é porque eu só queria falar para você o meu testemunho que aconteceu comigo e que nessa aula você pode entregar a sua vida para Jesus. E a partir dessa aula, eu vou pegar na sua mão e eu vou te levar aula por aula em um crescimento, respondendo as maiores perguntas que você provavelmente tem em relação a Deus. Então, o que eu deixo para você de exercício após essa aula é pare ela e ore. Não importa se você já vive com Deus há 10 anos ou se você nunca viveu com Deus. Pare a aula e ore. Essa foi a primeira aula de transformando a sua vida com Deus. Eu tenho certeza que Deus transformou a sua vida poderosamente. Então se prepare, se segure firme, porque nós nem começamos. Nós vamos para a segunda aula e eu te espero aqui para a gente viver algo incrível em cada aula com Deus.